Procura uma solução de comunicação de documentos de faturação para grande retalho que permita também receber encomendas de clientes. Uma solução que permita monitorizar eficientemente o estado da comunicação de documentos de forma centralizada, adaptando-se às necessidades operacionais e com tecnologia atual. No PHCS Desktop, passa a ser possível comunicar documentos eletrónicos em XML padrão via Web Service, com API Safety Doc. Esta nova opção substitui a comunicação via fecheiros com Safety Box, cuja comercialização e suporte técnico foram descontinuados pela Safety. Para passar a comunicar documentos de faturação via Safety Doc, é necessário fazer algumas configurações. Em primeiro lugar, é necessário preencher os parâmetros relacionados com a Safety Doc. Assim, deve aceder ao menu Sistema e selecionar a opção Parâmetros. E no nó Documento eletrónico, deve preencher os seguintes parâmetros: Safety Doc Web Service, com username e password que são fornecidos pela Safety, e o URL, que por defeito está preenchido com o URL de produção. Deve também preencher o código EAN da própria empresa. De seguida, na ficha do cliente, deve preencher o campo Plataforma EDI, com o valor Safety Doc, e devem estar preenchidos os campos código EAN, número de fornecedor no cliente e morada. No ecrã de configuração de documentos de faturação, na série, deve também realizar as seguintes configurações. Deve ativar a opção Inclui formato XML padrão PHC. Deve também preencher com o valor da versão na opção Versão de formato XML padrão PHC. Na opção Tipo de certificado a assinar digitalmente, deve preencher com o valor Certificado Digital Sign. Se pretender comunicar via documento eletrónico, deve ter a opção Documento para assinar digitalmente, preenchida com o valor Documento XML ou com o valor Documento PDF. Se pretender comunicar via EDI automaticamente ao gravar o documento, deve preencher a opção Ao gravar, comunica o documento eletrónico via Web Service com o valor Sim ou Sim e anexa. Por fim, na ficha da empresa, devem estar preenchidos os campos nome completo, morada, código postal, NIF, registro comercial e capital social. De referir que é possível comunicar o documento através do botão Documento eletrónico ou no botão Enviar EDI, presentes no ecrã de faturação, ou também no ecrã de emissão automática de documentos eletrónicos ou através do monitor de comunicação de documentos eletrónicos. Neste caso, vamos optar por comunicar o documento via documento eletrónico, no ecrã de faturação. Assim, aceda ao ecrã de faturação e imita o novo documento. Ao gravar, passamos a ter um ícone disponível que representa a comunicação via Safety Doc. Este é composto por cores que correspondem ao estado da comunicação. A descrição destas cores encontra-se no monitor de comunicação de documentos eletrónicos. Neste monitor, é também possível enviar documentos que ainda não tenham sido comunicados, atualizar o estado dos documentos ou finalizá-los manualmente. Para o nosso exemplo, vamos clicar no botão Documento eletrónico, onde são apresentadas as várias opções. Vou escolher a opção Produzir e enviar o documento eletrónico referente a este documento de faturação via Web Service. Após a comunicação do documento via Safety Doc, o ícone de estado muda a cor e podemos ver o histórico de atualizações de estado do documento, através do resultado da comunicação de documentos eletrónicos que se encontra nas opções diversas. Para utilizar um método de recepção de documentos por Web Service via Safety Doc, é necessário proceder a algumas configurações nos parâmetros para importação de encomendas, tais como preencher os parâmetros Safety Doc Web Service com o username e password que são fornecidos pela Safety e o URL que por defeito está preenchido com o URL de produção. Deve também ativar a opção Utiliza recepção e envio de documentos via XML. A próxima configuração é no ecrã Documentos XML. Assim, acede ao menu Tabelas, Supervisor, Configurações de documentos XML. Deve configurar um documento XML para receber encomendas XML padrão com as seguintes definições. No separador Dados Principais, deve preencher o campo Tipo de XML com o valor XML padrão. No campo Método de recepção, deve ativar a opção Web Service. E no campo Diretoria, deve preencher com o caminho para a importação do XML. No separador XML Campos, nas opções para importação de dossiês internos, deve preencher os seguintes campos: código do documento, número interno do dossiê com o valor referente ao tipo de dossiê interno para onde será importado o XML e o campo Código de documento de referência. Na série do dossiê interno deve também fazer algumas configurações, tais como ativar a opção Série para documentos importados, selecionar o documento XML que foi configurado no ecrã Documentos XML e preencher a opção Descritivo principal do dossiê com um texto indicativo.
É possível efetuar a importação de dossiês internos relativos a encomendas através da opção Diversa, receber documentos via XML do ecrã de dossiês internos, ou através do botão Importar do ecrã de documentos XML, posicionado no documento XML configurado com Web Service, ou através de um alerta do utilizador configurado com a reação Receber ficheiro XML e preenchido com o documento XML que foi configurado com a opção Web Service para importação no módulo servidor. Ao efetuar a importação de um documento com sucesso, este passa a ter o estado recebido e fica disponível a opção diversa, resultado da comunicação de documentos eletrónicos no ecrã de dossiês internos, que permite visualizar o estado do documento importado. Não espere mais para simplificar o envio e recepção de documentos. Com o PHCC SETI Broker, terá uma monitorização eficiente do estado dos seus documentos, atualização simplificada e evolução tecnológica na comunicação de documentos, com a integração com a API SafetyDoc.